Muitos dias de luta, alguns dias de glória. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui com um vídeo diferente também, mais uma lista, mais uma retrospectiva. Assim como eu fiz um ranking da franquia Halloween na semana passada, eu vou fazer aqui, não um ranking, mas dar uma passada em todos os filmes aí do chamado universo estendido da DC, o DCU. A fase da DC que começa com o Homem de Aço em 2013 e que culmina agora em Adão Negro com o Dwayne Johnson, que chegou nos cinemas nessa semana. Vamos lá então para eu passar aí um pouco a régua brevemente sobre esses mais de 10 filmes. Mas antes vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, essa brincadeira começou em 2013 quando Zack Snyder foi escolhido para dirigir a reinvenção do Superman nos cinemas com Henry Cavill em O Homem de Aço. É um filme que não foi pensado para ser o início de um grande universo como Homem de Ferro foi em 2008, mas sim se vê como uma trilogia de reinvenção de origem do Superman. E eu preciso dizer que O Homem de Aço para mim é um filme que tá na metade do caminho. Eu gosto muito do setor dele, que é basicamente uma exploração do espírito do Clark Kent, dele viajando pelas ruas, dele sendo um andarilho em cantos diferentes do mundo. Eu adoro a estética documental desse filme. Eu sempre falo que o trabalho do Snyder com o Amir Mokri, o diretor de fotografia, é um dos melhores exemplos de câmera na mão que eu já vi no cinema recente, e eu gosto muito da pegada, da atmosfera sombria do filme. Acho que o Henry Cavill tá ótimo no papel. Eu só tenho um certo problema porque o filme não casa muito bem com a segunda metade, onde ele vira literalmente um Dragon Ball Z, CGI para todo lado, grandes batalhas no meio da cidade. Eu acho que tá meio que em descompasso com aquela primeira metade, que é muito mais interessante, muito mais sóbria, madura também. Mas ainda assim eu acho que é um filme divertido. Eu acho que a ação, mesmo que não combine, é legal de ver, é empolgante. A gente nunca tinha visto um Superman tão poderoso assim. No geral, eu acho que o Homem de Aço não é um filme que tá alcançando todo o potencial dele, mas que ainda assim é uma reinvenção muito esperta, muito interessante. Que dizer de 2016, né? 2016 foi o ano em que o fã da DC foi prometido o universo, era toda aquela promessa de ter uma grande franquia para ser equiparada à da Marvel, universo compartilhado, com filmes interconectados, e o primeiro desses filmes, já tendo em mente o plano da Liga da Justiça, é justamente Batman vs Superman, a origem da justiça, que coloca pela primeira vez o Superman ao lado do Batman, aqui vivido pelo Ben Affleck. E, poxa vida, eu preciso dizer que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu nunca estive tão decepcionado com um filme na minha vida inteira. Eu acho que o BVS é sim uma grande bagunça de roteiro, de estrutura. É um filme que tem várias ambições entre si. Ele tem que ser uma sequência do Superman, tem que ser um reboot do Batman, tem que apresentar a Liga da Justiça, tem que matar o Superman, tem que ter tanta coisa nesse filme, que é sim uma experiência muito torta. Eu acho que o final do filme não funciona pra mim, mas ele tem coisas boas. Eu gosto do Ben Affleck como Batman. Eu gosto de como em setores do filme eles discutem essa ideia, esse impacto do Superman no mundo, na sociedade. Eu gosto da Mulher Maravilha também, da Gal Gadot, naquela cena memorável dela. Mas pra mim o filme tem um grande problema, que é o próprio conflito do Batman e do Superman, porque é um conflito que dura pouco tempo e eu acho que ele acontece pelos motivos errados. Eu sei que o Lex Luthor do Jesse Eisenberg, que é um outro erro, tá por trás de tudo, manipulando, mas caramba, não era pra acontecer desse jeito a luta do Batman e do Superman. Eu acho que tem sim uma falta de compreensão da natureza desses personagens, mas ainda assim, eu acho que BVS melhorou um pouco com o tempo pra mim, quando você começa a entender melhor as intenções dele, os problemas que acabaram acontecendo. A versão estendida do filme, que chegou em Blu-ray, é sim muito mais eficiente, mas não é o que Batman vs Superman merecia ser nas telas do cinema pra mim. Mas se o baque do Batman vs Superman foi grande, o que dizer então de Esquadrão Suicida do David Ayer? Depois daqueles trailers incríveis do material promocional, que era espetacular, tem um elenco fantástico, Will Smith, a Margot Robbie, o Jared Leto, né? Quando o Jared Leto naquela época ainda era um sinônimo de algo pra te deixar ansioso pra ver, né? Era um filme de vilões, era uma ideia muito boa, mas como todos sabemos, a Warner Bros. Acabou com esse filme nos bastidores. Era pra ser um filme muito mais sombrio, com uma pegada diferente, e o que a gente acabou tendo é um festival
festival de recortes, de tramas que não fazem sentido, de personagens estúpidos, de cenas de ação muito fracas. É um filme detonado pelo processo de edição. Eu acho que ele tem um potencial legal, a ideia é muito boa, eu acho que o elenco no geral funciona. Eu até gosto da ideia do Coringa do Jared Leto, todo mundo odeia, mas eu acho que existe um conceito por trás que seria bacana de ver a versão completa, né? Pelo menos a gente teve a Arlequina da Margot Robbie sobrevivendo a esse filme, fazendo coisas interessantes no universo da DC, mas o filme em si é uma história muito estúpida, com resolução pior ainda, com cenas de ação que não empolgam muito. Mas, de novo, o grande problema do Esquadrão Suicida do David Ayer é o descontrole. É um filme que foi destruído pela montagem e eu sim, né, até pela curiosidade, gostaria de ver qual era a intenção original do David Ayer para esse filme. Mas o produto que nos foi entregue, não tem como negar, para mim é insalvável. Bom, era difícil ter esperança na DC depois dos dois filmes de 2016, mas felizmente 2017 começou com um raio de sol na forma da Mulher Maravilha da Patty Jenkins, que é um filme de origem muito à moda antiga, está centrado unicamente em estabelecer e desenvolver essa personagem que é a Diana Prince da Gal Gadot, e o filme é muito bacana, é muito divertido de assistir. Eu acho que ele tem uma ambientação na Primeira Guerra Mundial que é muito bem feita. A Gal Gadot para mim não é uma grande atriz, ela não é muito versátil, mas ela tem bastante carisma, ela tem bastante presença. Eu acho que todo o plot romântico envolvendo ela e Chris Pine carrega muito esse filme. Eu não gosto muito do final, da revelação do vilão, do Ares. Aquilo ali tem cara de ser meio forçado, de o grande vilão CGI, mas Mulher Maravilha pelo menos entrega uma das cenas mais bonitas que eu já vi num filme da DC, que é a Terra de Ninguém, quando a Diana vai lá para salvar a galera, para enfrentar as metralhadoras e os soldados. É um filme muito simples, mas que tem momentos de verdadeira grandeza, e que bom que o Mulher Maravilha deu esse sopro de vida aí pro universo DC. Bom, em 2017 nós também tivemos em novembro o primeiro filme da Liga da Justiça, que, como todos nós sabemos, foi um filme onde o Zack Snyder perdeu totalmente o controle criativo, ele não participou do processo de edição. O filme sofreu várias refilmagens com o Joss Whedon, diretor de Vingadores, e assim, eu preciso ser muito sincero, a primeira vez que eu vi esse Liga da Justiça, eu fiquei encantado, porque foi a primeira vez que a gente viu o Aquaman, o Flash, o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Cyborg, todo mundo junto, interagindo. Mas quando você passa esse impacto inicial, e aí eu comecei a reassistir o filme em casa, eu comecei a ver ele na TV, realmente é um filme que foi muito costurado, foi muito alterado. Eu não acho que ele é uma catástrofe completa, eu acho que tem alguns elementos ali que conseguem sobreviver, especialmente o elenco. Eu acho que o Zack Snyder montou sim um elenco muito interessante. A premissa de ser o Batman tendo que reunir a Liga, né, com essa ameaça do Lobo da Steppe, funciona, é bacana, faz sentido depois do filme anterior, mas não dá pra negar que o excesso de humor, de piadinha, das cenas completamente alteradas, a correção de cor, os efeitos visuais, dá uma baita estragada no filme, mas eu falo mais sobre a versão de verdade do Liga da Justiça daqui a alguns instantes. 2018 foi difícil para os fãs da DCU, porque a gente ficou muito tempo sem ter um novo capítulo desse universo na franquia, porque, né, foi um período muito turbulento, Liga da Justiça não deu muito certo, nem de crítica, nem de bilheteria, o pessoal na Warner não sabia o que fazer. Então quem surge para salvar o dia em dezembro, no Natal, é justamente o Aquaman do Jason Momoa, e que surpresa esse filme. Eu sempre falo, vocês já devem ter ouvido em alguns vídeos aí, mas o que o James Wan faz com esse filme é muito especial. Eu acho que é uma aventura muito bem construída, é um filme que sabe honrar a linguagem de quadrinhos, a linguagem do épico. Eu não sou tão fã da interação do Jason Momoa com a Amber Heard, aquilo não funciona muito pra mim, mas de resto, eu acho que é uma das melhores produções da DC, é um dos filmes que mais coloca dinheiro na tela pra mim, tem imagens espetaculares, efeitos especiais muito bem feitos, e cenas de ação que, né, quando um cara sai do terror e vai pra ação, costuma dar bom, e o James Wan tá sendo o maior exemplo disso pra mim. Eu acho Aquaman um filmaço, de verdade, eu gosto muito, eu já assisti incontáveis vezes, esse filme só fica melhor, e a minha ansiedade pra Aquaman 2, que sai no próximo ano, é muito grande, porque eu realmente gosto muito de Aquaman.
Em 2019 a gente conhece essa outra faceta completamente diferente da DC, que é a da comédia. A da comédia assumida, onde você não está tentando fazer um personagem sério, ele é um filme infanto-juvenil desde a concepção, que é o Shazam, do David F. Sandberg, e eu gosto de como ele propõe, né, essa mistura de Quero Ser Grande do Tom Hanks com um filme de super-herói, e eu acho que o resultado é bem positivo. Eu acho que ele tem uma linguagem adolescente que está tratando sobre a infância, sobre o abandono, sobre paternidade, que é muito legal. Eu acho que por ser um filme essencialmente cômico desde a concepção, ele funciona muito melhor do que vários outros filmes, seja da DC ou da Marvel, onde você tenta enfiar a piada e o humor de forma brusca. Eu acho que o Shazam vale muito pela dinâmica do Zachary Levi com o Jack Dylan Grazer, com toda a criação da família Shazam, do vilão do Mark Strong, do Dr. Sivana. Eu acho que é muito bacana também. É um filme muito gostoso, essa real é a definição de um filme sessão da tarde. Não tem grandes pretensões, não vai reinventar a roda, ele é muito clichê, formulaico, mas a real é que Shazam funciona muito melhor do que o filme do Adão Negro do Dwayne Johnson. Bom, em 2020, o ano da pandemia, né? Aves de Rapina, Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa, acho que esse é o título inteiro do filme, foi um dos únicos filmes que conseguiu ser lançado no cinema antes do fechamento, do isolamento, da quarentena. E olha, eu preciso dizer, eu sei que Aves de Rapina é bem divisível entre o público, mas eu acho esse filme muito bem feito, muito sólido. Para mim é um dos filmes que tem mais identidade, personalidade do gênero da DC. Eu acho que a Cat Yen faz um ótimo trabalho em desenvolver esse grupo, essas personagens, e obviamente, né, a Margot Robbie já brilhava no Esquadrão Suicida. Aqui o filme é todo dela e eu acho que ela tá sensacional. É um filme que quebra a quarta parede de uma forma muito legal, que tem um estilo nas cenas de ação que é muito bem feito, a trilha sonora é muito boa também. Eu acho que Aves de Rapina é a versão bem sucedida do que a Warner tentou fazer Esquadrão Suicida do David Ayer ser, porque ele é um filme colorido, ele é um filme bem humorado, ele é um filme cheio de gags e coisas de quadrinhos e onomatopeias na tela. E eu acho que funciona muito bem, eu acho que o elenco está muito bem escolhido. Will McGregor como vilão Máscara Negra é um acontecimento, é muito engraçado, é muito divertido de ver. Aves de Rapina é um filme que eu queria que tivesse tido uma recepção melhor, uma bilheteria melhor, mas a gente sabe que aconteceu a pandemia, aconteceram várias coisas, mas ainda assim é um filme que vira e mexe, eu revisito e eu acho coisas muito legais nele. Bom, né, um filme da DC antes da pandemia e outro logo depois, ou melhor, ainda na pandemia, mas no final daquele ano, que foi o Mulher Maravilha 1984, a continuação bem ousada pro filme de 2017. É um filme que meio que dá uma ignorada na cronologia do universo DC para ter essa aventura doida nos anos 80 com uma pedra que realiza desejos. E eu preciso dizer que eu acho esse filme muito pior do que o de 2017. Eu acho que ele tem uma história difícil de engolir, o retorno do Chris Pine é muito atrapalhado, eu acho isso muito mal feito. Eu acho que esse filme começa também a exibir várias limitações dramáticas da Gal Gadot como atriz, mas o que eu gosto desse filme é a direção da Patty Jenkins. É um filme muito inspirado pelo Superman do Richard Donner, tem muito dessa energia no visual, na direção, nos cenários principalmente, e eu tenho que dizer que o vilão do Pedro Pascal, que é o Max Lord, é o aspecto mais forte do filme inteiro pra mim. Eu acho que ele tá muito bem no papel, é um personagem melhor desenvolvido do que a própria Diana Prince nesse filme, por incrível que pareça, mas ele tem a Mulher Leopardo também, mas isso daí esquece. No geral é uma continuação decepcionante, sim. Eu acho que depois do que o primeiro filme ofereceu, o 84 é um filme que tem ideias muito ousadas, ele tem uma visão muito única do que ele quer fazer, mas eu acho que a Patty Jenkins deu uma viajada em alguns aspectos. Bom, então, né, apesar de não ser mais oficialmente parte do cânone oficial do universo DCU, não tem como deixar de falar da Liga da Justiça do Zack Snyder, né, Release the Snyder Cut. Depois de tanta campanha dos fãs, de tantos pedidos, finalmente foi lançado na HBO Max em 2021 a versão de 4 horas do Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça, e o resultado é muito melhor do que o filme de 2017. Eu acho que é um filme que, mesmo excessivamente longo, eu acho que não precisava ser tão longo também. Tem uma história muito bem contada, ele consegue explorar muito bem todos os personagens, a ligação de todos eles, as relações, performances, o elenco inteiro. Eu acho que é tudo muito bem feito. E o vilão, Lobo da Steppe, é surpreendentemente ótimo, né? Ele era tão ruim no corte do Joss Whedon, mas agora, até pela concepção visual, pela performance, ele é muito mais legal, muito mais dramático também. Eu acho que o filme consegue se divertir, consegue
desenvolver bem esse universo da DC, a relação e a formação da Liga da Justiça. É uma pena a gente assistir esse filme e saber que ele não vai ter continuação de tudo que ele está apresentando ali, das ideias novas que ele tem. Eu acho que não precisava colocar o Coringa do Jared Leto nesse filme, né? Mas como um filme, como uma apresentação de 4 horas do que é o cinema do Zack Snyder, eu acho que é até um dos melhores filmes que o Snyder já fez, tem todas as características, as marcas deles ali, e eu recomendo dar uma conferida nesse corte 4 horas, mesmo que você divida em 4 partes. E por falar em segundas chances, né? Curioso como 2016 você tem o Batman vs Superman e Esquadrão Suicida tendo resultados bem mistos, mas é em 2021 que meio que você tem a redenção desses dois projetos por causa da Liga da Justiça do Snyder Cut e agora do O Esquadrão Suicida do James Gunn, que é essa continuação barra reboot do filme do David Ayer. Eu sinto que é um filme muito autoconsciente, ele pega todos os elementos que deram certo no filme do Ayer e ele traz aquelas características de um James Gunn que não tem mais as amarras da Marvel, da Disney. Agora ele pode fazer um filme para maiores, que é violento, que é muito safado, que é muito legal de ver. E caramba, eu acho que esse é o melhor filme de Esquadrão Suicida que você poderia ter. Eu gosto muito dessa equipe, o Idris Elba, o John Cena, a Daniela Melchior, o Sylvester Stallone como Tubarão Rei, o Starro como vilão principal. É um filme muito legal, eu gosto demais desse Esquadrão Suicida. Para mim é um dos melhores filmes do universo da DC até agora. Eu acho que Aquaman e o Esquadrão Suicida são as minhas 2 obras preferidas dessa linha do tempo. E tem que dizer também, né, um adendo, o Esquadrão Suicida gerou a série do Pacificador com o John Cena na HBO Max, que é um arraso também, é muito bacana, é muito engraçada. Eu até acho que a série do Pacificador é melhor que o filme do James Gunn em vários aspectos. Recomendo aí, quem não assistiu, dê uma conferida. A segunda temporada vai ser filmada no que vem. Eu gostei muito dessa ideia de colocar o universo DC na mão do James Gunn, tá? Eu acho que ele é um cara que pode trazer muitas novidades interessantes, muitos filmes diferentes também. Tô bem empolgado para ver o que o James Gunn faz em seguida. Bom, e é isso, pessoal. Essa foi a nossa breve retrospectiva sobre os filmes do DCEU. Obviamente eu não incluí aqui o Batman e o Coringa do Joaquin Phoenix, porque eles são de linhas do tempo diferentes, né? Então, meio injusto até, né? São 2 dos melhores da DC, não dá pra falar. Mas essa foi a minha retrospectiva. Deixem nos comentários qual que é o filme preferido da DC de vocês, o que vocês acham dessa fase do universo compartilhado, se dá pra salvar depois do Adão Negro, né? Fala o que vocês acharam também do filme do Dwayne Johnson. E ficaremos aí, né? Esperando, torcendo pra ter dias melhores pra DC no cinema. Talvez, né? Honrar a camisa de novo um dia que o Christopher Nolan tornou tão honrável com a trilogia do Batman dele. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.